Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Uma alegria estar com todos vocês, participando desse trabalho. E antes de passarmos a mensagem que nos cabe passar, vamos fazer a prece, né? Essa prece tão importante que nos liga à espiritualidade e que nos dá a força que necessitamos. Então, por gentileza, fechemos os olhos e trazer à nossa frente a figura sempre serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. E a ele agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos falando em seu nome. E a ele pedimos que esteja sempre conosco e que nos permita aprender cada vez mais, para que possamos enxergar cada vez mais a sua mensagem e seguir na prática daquilo que aprendemos. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar hoje, foi designado a nós, falar sobre o capítulo 95 do livro Fonte Viva. E na prece nós falamos que precisamos ver e seguir. E é Vê e Segue o título desse capítulo. E que se reporta ao episódio no qual aquele cego de nascença, que nós dentro da doutrina falamos tanto, e que nos dá o suporte para o entendimento da reencarnação também, ele nasceu cego. Por que nasceu cego? E nos dá também o entendimento de que já naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, o próprio judeu entendia que havia essa ida e vinda. Só não sabia explicar bem, mas ele conhecia. Tanto que, nesse episódio, os discípulos perguntam ao mestre: quem foi que pecou? Ele, cego, ou os seus pais? Mas ele era cego de nascença. Não teria tido tempo de pecar e nascer cego, né? Então isso se reporta a existências anteriores. Só que para falarmos do capítulo do Fonte Viva, vamos lembrar rapidamente, em 3 minutinhos, o episódio do cego de nascença, que é muito interessante. Diz que, passando Jesus e os discípulos, eles veem o cego e ali de nascença e perguntam: quem foi que pecou? E Jesus diz: olha, nenhum deles pecou. Isso aconteceu para que se cumpra o trabalho de Deus, né? A explicação. A obra de Deus é assim. Estava se reportando as idas e vindas. E Jesus, naquele momento, vendo o cego, cuspiu no chão, pegou aquele lodo, colocou na vista do cego e pediu para que ele fosse até uma piscina, um reservatório de água, chamado Siloé, ali em Jerusalém, e que significa enviado. Siloé é enviado. E ele passou, o cego passou e começou a enxergar. E foi embora, né? Agradeceu a Jesus, tudo bem. E era um sábado. E de repente as pessoas veem ele ali e ele ia até a sinagoga para mostrar ao rabino, ao sacerdote, que ele estava curado, que ele poderia, portanto, voltar ao convívio da sociedade. E as pessoas que estavam lá, que o viram: mas como que você está enxergando, meu amigo? Olha, um homem lá, Jesus, que fez assim e agora eu estou vendo. E levaram ele até os sacerdotes, né? E chegando nos sacerdotes, perguntaram: mas, meu amigo, como você está enxergando? Você era o cego? Eu sou o cego. E perguntavam para as pessoas: mas é ele mesmo? Pelo menos é parecido com ele. E o cego falava: sou eu mesmo. Não, mas então o que aconteceu? Um homem chamado Jesus curou. E aí os sacerdotes ficaram muito bronqueados. Por quê? Porque curou? Não, porque era sábado. Olha que coisa, né? Que rigor da lei que eles tinham. Uma coisa cega, fria. E aí eles começam a conversar com o cego. Mas como que ele te curou? Olha, ele curou,
Não, essa é uma pessoa ligada ao mal, porque faz isso no sábado. E aí o cego diz, olha, ao mal ele não deve ser, porque ele me curou, como que pode? E aí apertaram tanto o cego, e o cego dizia isso, olha, quem me curou foi ele. Mandaram chamar os pais do cego. Chama lá o pai e a mãe. E aí o pai e a mãe vêm até os sacerdotes, mas preocupados, porque eles queriam de qualquer forma condenar Jesus, deixar Jesus numa situação embaraçosa. E qualquer pessoa que viesse e exaltasse Jesus, falasse do feito de Jesus, poderia ser mais ou menos o que se fala nas religiões de hoje, excomungado, ou seja, seria jogado fora do judaísmo. Então, os pais do cego, ao chegarem lá, é perguntado, esse aí é o filho de vocês? É. Era cego? Era. E por que enxerga? Ah, isso aí pergunta para ele é maior de idade, ele que responda. Olha o medo que os pais tinham de se comprometerem dizendo que foi Jesus que havia curado. E aí chamaram o cego de novo. Mas como que foi curado? E o cego diz, olha, importante é que eu estou vendo, isso basta, né? Então, eles apertaram tanto que o próprio cego falou, olha, pelo jeito, eu acho que vocês estão querendo ser também discípulos dele, porque querem saber tanto a colocar o cego para fora. Por quê? Porque eles queriam culpar Jesus. Que coisa interessante, né? Queriam culpar Jesus. Mas o cego foi firme. Ele disse, olha, eu agora enxergo, pronto, agora estou seguindo, vou em frente. Então, é nesse tópico que Emmanuel se baseou para essa lição, né? Vê e segue. E esses comentários que faremos agora. Isso foi retirado do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Nós vamos ler alguns trechos da mensagem de Emmanuel e fazer os comentários rapidamente. Então, leitura do primeiro tópico. É assim. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Aquilo que aprendemos é nosso, não dá para transferir para o outro. Até posso falar a respeito, mas o que eu conquisto está aqui dentro, né? Continua Emmanuel. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade. É tudo normal, tudo ser normal. Mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo, da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam a categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Então, vamos esmiuçar o que Emmanuel quis dizer nesse primeiro tópico. O Evangelho de Jesus, segue seu caminho, seu curso, distribuindo consolação e reconforto para todos, sem exceção. Só precisamos saber receber essa consolação e reconforto. Contudo, o aproveitamento do Evangelho se faz por aquele que aproveita a mensagem. Esse aproveitamento, quando eu coloco dentro de mim, ele é intransferível, é um trabalho individual. Cada um precisa fazer esse seu trabalho, de aproveitar o Evangelho e tirar tudo aquilo que ele consegue colocar dentro de si para fazer uma modificação na sua caminhada. Diz Emmanuel que o divulgador da Boa Nova, o divulgador do Evangelho, em suas atividades rotineiras, está falando, distribuindo, fazendo palestra, indo ao centro, indo à igreja, é o padre, é o pastor, né?
essas atividades rotineiras, tudo bem, tudo normal, todo mundo vê. Mas se essas pessoas, tidas como aqueles que conhecem o Evangelho, né, não são visitados pelas vantagens aguardadas pelo imediatismo humano, porque o ser humano quer tudo de imediato. Ele quer o consolo, partiu alguém, ele quer ser consolado de imediato. Prosperidade material, eu quero ficar rico de um dia para a noite, quero ter o conforto, quero ter a casa. Então, se essas pessoas que trabalham, né, para a divulgação da Boa Nova não são visitados de imediato, por isso, são considerados estranhos, até mesmo pelos companheiros de ideal. Estranhos por quê? Porque os outros imaginam que o divulgador da Boa Nova seria merecedor de vantagens especiais aqui mesmo, na Terra, com as coisas da Terra. Então entendem que deveria ser visitado pelo alto, pela espiritualidade, de forma diferente. E aí perguntam, ele fala tanto de Jesus, fala do Evangelho, por que está desempregado? Por que a morte levou aquele ente querido dele? Muitos perguntarão, então para que fazer tanto pelos outros, se a si mesmo não consegue receber nada de bom? Que visão estranha, né? Trabalhamos pela Boa Nova, distribuir o Evangelho. Não estou negociando. Olha, eu vou trabalhar porque eu não quero ficar desempregado. Estar desempregado é uma situação que acontece a qualquer um. A partida de um ente amado vai acontecer sempre. Eu vou perder, já perdi um pai, vou perder uma mãe, vou perder um filho, meu filho me perderá, entre aspas, porque ninguém perde ninguém. Então muitos querem a vantagem aqui, de imediato. Absurdo pensar assim. Segundo tópico. Chegado a semelhante posição, diz Emmanuel, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Muda. A visão dele já não é mais de terra, a visão dele é da alma. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina, portanto, esferas novas de luta, através da visão interior, que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. A visão mudou. Ele não está preocupado com aquilo que dizem dele, não está preocupado com o que as pessoas estão apontando. Você espalha o Evangelho e só recebe problemas? Não é isso, de forma nenhuma. Então, nesse segundo bloco de Emmanuel, nós podemos dizer assim: se permanece o divulgador do Evangelho indiferente a essas considerações alheias, continuará seguindo rumo à felicidade da alma. E a felicidade da alma não pede carro, apartamento, casa, úteis, sem sombra de dúvida. Mas a alma não pede, não exige isso. Então, aquele que distribui o Evangelho começa a mudar os seus valores, busca os fundamentos eternos. Eu estou aqui provisoriamente. Aqui a minha vida é um clique. Já estou indo embora. Daqui a pouco já não estou mais aqui. Então, ele vislumbra novas oportunidades de serviço, do bom serviço. Entende os motivos de elevação que surgem à sua frente através do sacrifício pessoal. Anteriormente nós dissemos, ele faz tanto e não recebe nada. Nós vamos ver que o sacrifício pessoal, que depois deixa de ser sacrifício, porque é uma alegria fazer as coisas do bem, mas ele entende que esse sacrifício proporciona a ele a verdadeira alegria, o verdadeiro bem-estar, que é o bem-estar da alma.
Então, associa-se esse que divulga o Evangelho cada vez mais com a espiritualidade, que o incentiva ao progresso constante. Aquilo que, aos olhos dos outros, é sacrifício, por ele é entendido como oportunidade. Vamos lembrar sempre de uma referência maravilhosa para todos nós: Chico Xavier. Olha quanto que ele cresceu, quanto sacrifício, entre aspas, ele fez, que na verdade aquilo fazia para ele a alegria da alma. Perguntado ao Chico: Chico, e se você pudesse voltar, o que você mudaria? Nada. Não mudaria nada. Porque tudo na sua vida serviu para o engrandecimento. E Chico passou por tantas dificuldades, inclusive físicas, e seguiu adiante. Então, tudo aquilo, para Chico, não era sacrifício, era oportunidade. Olha que gostoso, né? Na hora que a gente conseguir ser um pouco disso, e temos que lutar, trabalhar para isso, aí sim vamos descobrir o que é verdadeiramente ser feliz. Terceiro tópico de Emmanuel. Ele diz assim: em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas. O distribuidor do Evangelho, aquele que trabalha pela causa do bem, provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver ele com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota, louco, não sabem entender o que se passa com ele. Então é fanático. Imagina, esse sujeito, ele passa a vida para trabalhar em favor dos outros. O que ele ganha? É tão comum a gente escutar isso, né? Fazendo isso, o que você ganha? Bom, não adianta eu querer explicar o que eu ganho, porque ele não vai entender, não vai compreender. Então, tudo bem, eu estou feliz. Então, para esse que distribui o Evangelho, esse que faz a prática do bem, esse que ama, esse que serve, o seu exemplo de conduta acaba sendo observado e comentado por todos que o cercam. Então, na verdade, ele passa a ser uma candeia, uma grande referência para os outros. E aqueles que ainda não conseguem compreender uma atitude dessa, taxam essa pessoa de idiota, louco, maluco. Imagina, você podia estar trabalhando que você ganhava mais. Olha, por que você não vai buscar o lazer ao invés de estar fazendo isso agora? O grande lazer está aqui, é o trabalho. A grande alegria está no sacrifício. É aquele que vai para a igreja fazer a sua missa, o pastor que vai fazer o seu trabalho lá, o seu culto, é o trabalhador espírita que vai ao centro dar aula, atender, aplicar o passe. É taxado de louco por muitos, de idiota. Por que fazer isso? Vai fazer coisa que você ganhe. Então, fanático. Muitos vão fazer assim. Então, olha comentários que surgem em torno dessas pessoas que se dedicam à causa do próximo. Ele poderia estar bem melhor de vida, né? Quantos que já ouviram isso? Podia estar bem melhor de vida, fica perdendo tempo com isso. Ele poderia ser uma pessoa bem-sucedida. Tinha tudo para ser rico, famoso. No fim, foi se meter com essas coisas. Como a gente ouve esse tipo de coisa, né? Ele podia estar bem melhor. Será que uma pessoa que está falando de Jesus, auxiliando, servindo, pode estar melhor do que isso? Não pode. Podia ser uma pessoa bem-sucedida, podia ser rico, fortuna. Meu amigo, amanhã talvez você não esteja mais aqui. Lembram de Jesus falando da parábola? Aquele homem que a terra dele produziu tanto, ele tinha tanto, que ele falou:
olha, eu vou derrubar os meus silos, né, os depósitos de grão. E ali eu vou armazenar mais, porque minha terra produziu tanto. E derrubou os silos e armazenou, armazenou. E aí ele diz, e aí falo para minha alma, alegre-se, você tem tudo por muitos e muitos anos. E aí vem o Senhor e diz, que insensato você é. Hoje mesmo levarei tua alma. E é isso. Então Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 34, ele diz também, olha, não cuideis de entender que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Por quê? Porque estamos habituados a uma paz que, na verdade, é mais conveniência. Ah, eu estou calmo, estou tranquilo, estou sereno, estou ocioso. Então é manter-se nos padrões ditados pelos outros. Ah, fica na tua casa, fica em paz. Em paz não encontrei a paz. E Jesus diz, porque eu vim pôr em dissensão, separação, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Por que ele falou isso? Porque a mensagem do mestre não é bem compreendida por todos. Século XXI, hein? Não é compreendida, não. Os que não a compreendem, como deveria de se esperar, não aceitam o comportamento, a luta, a devoção daqueles que já compreendem melhor. Por isso que há a separação, a dissensão. Continua ainda Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quem ouve mais os outros do que a Jesus, obviamente que não estará ligado a Jesus. Não é digno de estar junto de Jesus porque está ouvindo o que os outros falam. Você é fanático, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, fica envolvido com essas coisas. Então não é digno de entender Jesus, porque não se esforça, não busca. E continua Jesus. E quem não toma a sua cruz e me segue após mim, falou Jesus, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. Então, aquele que se conforma, é o que Jesus está dizendo, aquele que se conforma em viver nos moldes ditados pelos outros, pelo mundo, pela sociedade, e não o seu próprio coração, perderá sua vida. Perderá sua vida passará uma vida sem proveito, vai perder o tempo, vai perder a oportunidade melhor dessa encarnação. A oportunidade melhor é estar feliz, em paz consigo e fazendo o bem maior. Essa é a paz real, a paz verdadeira. Concluindo o quarto tópico de Emmanuel, ele diz assim: se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, ou seja, estar bem, estar junto de Jesus, junto de Deus, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue adiante. Então vê, você já viu? Consegue entender a beleza disso tudo? E as pessoas estão falando? Então você viu? Vê e segue. Segue no melhor que você pode fazer. É o caminho. É isso que ele espera. Então, se a sua busca é verdadeira, continue firme nessa trajetória. É o que estamos fazendo, né? No Centro Espírita, no Antônio de Oliveira, buscando entender essa mensagem cada vez mais linda. Está encontrando? Te traz paz, te traz alegria, conforto. Segue. É decisão sua. Que bom que você está fazendo isso. Então, não te aflijas, nem desanimes ante as incompreensões daqueles que não percebem a presença de Jesus no seu coração.
porque não compreendendo, eles vão te taxar de fanático, de louco. Ah, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai vender, vai comprar. Não vão entender o que você está fazendo. Então, não tem problema. Então, não te aflijas. Continue, porque isso faz bem para você. Então, se é isso que você encontrou, se é isso que você está buscando, é isso que você está encontrando, repita para si mesmo e com muita alegria a frase do cego que foi curado, o cego de nascença. Ele disse assim: uma coisa eu sei. Era cego e agora vejo. Olha que bom. E é isso que Emmanuel está nos passando. É isso que Jesus nos passa. Éramos cegos, cegos no sentido de não buscar, não nos interessarmos, não nos aplicarmos na busca das melhores coisas, que é para a alma, mas agora estamos vendo. É pouco, mas já estamos vendo. Então, que vejamos cada vez mais, que busquemos cada vez mais. Vamos ser ridicularizados, taxados de maluco, fanático? O problema não é meu, né? O importante é que eu esteja feliz. Os outros podem até me provocar alguma tristeza, mas abalar a minha felicidade, que é outra coisa, não abala. Não abala. Posso ficar triste com alguns episódios, mas sem a minha felicidade, não. Felicidade não rouba. Ninguém rouba. Felicidade é o tesouro que Jesus nos recomendou buscar. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro, que é a felicidade, esse, traça não corrói, ferrugem não consome, ladrão não rouba. Isso está aqui dentro. Então, mesmo com a necessidade de termos as coisas da matéria, ninguém diz que não, precisamos da nossa casa, precisamos do carro, precisamos do dinheiro, a compra do alimento, do remédio, do plano de saúde, da escola, não importa. Tudo isso é importante, porque vivemos num mundo material. Entretanto, não podemos fazer disso nosso Deus. Nosso Deus habita aqui dentro. Então temos que dar, em primeiro lugar, valor às coisas da alma. Então, estamos enxergando? Vê, segue, vá em frente. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, um forte abraço a todos e vamos encerrar, obviamente, com a prece, tá bom? Então, fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente, novamente, a figura de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que você nos deixou, deixa e deixará por todos sempre. Te agradecemos. Éramos cegos. Eu era cego. Nada via, nada compreendia. E abri os olhos. E ao abrir os olhos, muito embora a visão ainda tão pequena, eu consegui começar a descobrir. E estou descobrindo a cada novo dia um novo ensinamento, um novo aprendizado, uma nova forma de vida. E a minha alma se alegra com isso. E é isso que te agradeço, Jesus. Porque nessa caminhada não quero me deter mais. Eu quero crescer, evoluir sempre. Obrigado, Jesus. Eu era cego e agora vejo. E vou seguir. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos vocês, uma alegria muito grande e tudo de bom para vocês. E muito cuidado, né? Nessa situação de pandemia, tomou vacina? Continue com a máscara, continue com o álcool, continue se cuidando e cuidando dos outros. Forte abraço, tudo de bom. Obrigado.